Olá, meus irmãos, minhas irmãs, estamos no quinto domingo da Páscoa. Permanecer na videira verdadeira. O evangelho deste domingo é do evangelista São João. Está no evangelho de São João, no capítulo 15, versículo de 1 a 8, onde Jesus, falando aos discípulos na última ceia, exorta a permanecerem unidos a ele como os ramos à videira. Jesus compara-se a uma árvore, a qual precisamos estar unidos para produzir frutos. Trata-se de uma parábola verdadeiramente significativa, porque expressa com grande eficiência que a vida cristã é mistério de comunhão com Jesus. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. O segredo da fecundidade espiritual é a união com Deus, união que se realiza, sobretudo, na Eucaristia, justamente chamada também comunhão. Jesus é o tronco e nós somos os ramos. O ramo que não der frutos é cortado e lançado ao fogo. O ramo que dá frutos é podado para que dê mais frutos. Jesus convida os apóstolos a permanecerem nele. Permanecei em mim, como eu em vós. Como o tronco da videira transmite a vida aos ramos, e os ramos são vivificados quando permanecem ligados ao tronco, assim se dá com Cristo e os cristãos. Os ramos assim ligados ao tronco é que produzem fruto. Para produzir frutos, os ramos precisam de seiva da videira e da poda. Precisa da seiva da videira, que é Cristo, pois sem mim nada podeis fazer. O texto fala 8 vezes em permanecer em Cristo e 7 vezes em dar frutos. Se não permanecermos unidos a Cristo, recebendo essa ceifa, nós tornaremos-nos ramos secos e estéreis, que serão cortados e lançados ao fogo. Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Não disse: sem mim não podeis fazer muito. Disse: sem mim nada. Só nele, com ele, podemos produzir frutos bons, de alcance eterno. Sozinhos, produzimos frutos de egoísmo, de ganância e de vaidade. Ter vida interior, união com Deus, permanecer em Jesus é condição para darmos bons frutos. É preciso buscá-lo, encontrá-lo, tratar com ele. É preciso ser instruído pela palavra de Deus para poder instruir. É preciso ser iluminado pelo Espírito Santo para iluminar. Ter proximidade com Deus para levá-lo aos outros. Ninguém dá o que não tem. Essa vida de união com Deus se consegue pelos auxílios espirituais que ele deixou, e são os mesmos para todos: oração, sacramentos e doutrina da fé. Precisamos aproveitar esses meios para seguir vivos e não ter uma experiência estéril e egoísta. Acima de tudo, precisamos do alimento que é a Eucaristia. Os nossos trabalhos pastorais não serão eficazes se não houver a ceifa dessa videira e o contato com Jesus através da oração. São Francisco de Assis ensinava que do homem que não reza não se pode esperar nenhum bom fruto. A senda que conduz à santidade é a senda da oração. E a oração deve vingar, pouco a pouco, como a pequena semente que se converterá mais tarde em árvore frondosa. O Senhor nos adverte: se não permanecerdes em mim, não podeis dar fruto. Tornar-se-ão um galho seco que será cortado e jogado ao fogo. Isso acontece com aqueles que se separam de Cristo.
A vida de união com Cristo transcende necessariamente o âmbito da individual do cristão para se projetar em benefícios dos outros. Daí brota a fecundidade apostólica, já que o apostolado, seja ele de que tipo for, consiste numa superabundância da vida interior. Meus irmãos, que cada um de nós é um ramo que só vive se fizer crescer cada dia na oração, na participação, nos sacramentos, na caridade, a sua união com o Senhor. E quem ama Jesus, videira verdadeira, produz frutos de fé para uma abundante vida espiritual. Supliquemos a Mãe de Deus, a fim de permanecermos solidamente enxertados em Jesus, e para que cada uma das nossas obras tenha nele o seu início e o seu cumprimento. Assim seja. Feliz domingo para você.